Hum. Eita, a mulher agora falou. É que eu botei para gravar. Esqueci que. Aí é um leque de coisas que a gente estuda dentro do contexto de contrastes, né? Aplicação de contraste. E aí é importantíssimo que vocês vejam posicionamento para vocês saberem, relembrarem, né? Alguns posicionamentos, principalmente abdômen, que é muito comum fazer, abdômen deitado, paciente deitado. Outra coisa que é bem interessante vocês saberem também, eu estou fazendo só um resumão antes de começar mesmo a aula, tá? Outra coisa que é muito interessante vocês saberem que a aplicação do contraste, quem faz, quem vai fazer, quem está habilitado para fazer. Então, tudo isso vocês vão entender e aprender dentro dessa disciplina. Para falar a verdade, o contraste, a aplicação de contraste, quem faz é o enfermeiro ou o médico, tá? O médico radiologista, ou médico de plantão, médico clínico geral, ele tem que ser médico ou enfermeiro. Mas na nossa realidade, como técnicos de radiologia, não funciona dessa forma. A gente percebe muito por aí que quem faz esse tipo de aplicação são os próprios técnicos de radiologia, alguns técnicos de radiologia e alguns tecnólogos de radiologia. Segundo a nossa legislação, inclusive depois eu vou trazer essa lei em um outro conteúdo, falando sobre legislação, a gente vai pegar um pouco sobre isso também, aplicando ela ao técnico de radiologia, mostrando que nós, técnicos de radiologia, não estamos habilitados a fazer esse tipo de aplicação. Mas a lei, ela abre uma lacuna, né? Que essa lacuna, ela diz que o tecnólogo de radiologia, sob supervisão do enfermeiro, pode fazer essa aplicação. Aí eu lhe pergunto, qual é a empresa que vai contratar um enfermeiro para olhar um tecnólogo de radiologia aplicar? Inclusive, ele nesse contexto, né, lá da lei, ela exclui totalmente o técnico de radiologia. Por quê? Agora venhamos e convenhamos. Até os tecnólogos de radiologia, levando em consideração essa lei e levando em consideração a ementa do nosso curso, nós não pagamos nenhuma disciplina de aplicação de contraste. Nós deveríamos ver um curso específico de pulsão venosa, que é um curso onde vai ensinar você a pulsionar, a fazer aplicação medicamentosa. Mas aí, nesse caso, como a lei ela não nos obriga a fazer, então não entra isso na nossa grade curricular. Porém, eu, particularmente, aconselho a vocês, quando surgir nas escolas, principalmente nas escolas técnicas de enfermagem, na área de enfermagem, tem sempre essa disciplina, esse curso, né? É curso de punção venosa ou aplicação medicamentosa. Sempre acomete em alguns lugares, algumas instituições ter esse curso. É interessante que vocês façam. Por quê? Existe uma lei tramitando para que os técnicos, os tecnólogos de radiologia tenham acesso e tenham a responsabilidade e a oportunidade de fazer esse tipo de aplicação. Nós podemos orientar o médico, ajudar o médico no sentido de ajudar ele a fazer, a manipular. Manipular nós podemos, mas aplicar nós não podemos, porque nós não temos preparo para isso. Então, essa lei que está tramitando aí, ela vai nos colocar como pessoas importantes para a aplicação. Porque se a gente manipula, por que a gente não aplica?
Se a gente pega lá a dosagem, o médico diz, ó, André, vai lá, ó, faz lá um contraste. Esse contraste vai ser para isso, isso e isso. Contraste tal, tal, tal. Faça lá a manipulação. A manipulação é da seguinte forma. Você vai colocar tanto de soro e tanto de contraste. A gente vai lá, bota tanto de soro, tanto de contraste, mistura tudo, coloca na seringa. Ele vai dizer, ó, 10 ml, 5 ml, 3 ml, 1 ml. Ele vai dizer, a gente vai fazer lá, deixar tudo prontinho, dar na mão do enfermeiro, para o enfermeiro fazer a aplicação. Ou o médico fazer. Eu já vi muitos enfermeiros nem saber fazer a aplicação de contraste, sabe? Então, às vezes, ele chuta para o técnico. Vai lá, aplica. Não, eu te ensino como é. Aí joga a responsabilidade. A gente não pode abraçar uma responsabilidade que não é nossa. Eu sempre falo isso, gente. Não peguem, não meta a mão naquilo que não é responsabilidade de vocês. Porque o que acontecer ali, a culpa vai ser de vocês. Então, às vezes, chega um paciente, aqui na UPA mesmo, quando vocês vieram para aqui fazer a visita técnica, vocês não tiveram a oportunidade de ver a gente atendendo muitos pacientes. Mas num dia de rotina, que é durante o dia, de segunda a sexta, a UPA, né, a UPA onde eu trabalho, lá é uma loucura. É uma loucura de gente. É gente com força. É gente entrando, é gente saindo, é gente fazendo exame, é uma loucura muito grande. E, às vezes, tem coisas que a gente não faz. Às vezes, o paciente chega lá, o soro sai do lugar, aí você vai posicionar, digamos, perfil de tórax, né? Bota o paciente lá, o paciente está com acesso. Aí bota o paciente, pede para o paciente fazer isso. Quando ele faz isso, o acesso, pum, sai. E aí, o que fazer numa situação como essa? Então, a gente não tem como a gente fazer. Eu estou achando que vai cair aqui, não sei, apareceu uma mensagenzinha aqui. Mas se parar, aí a gente entra de novo, viu? É o mesmo link. Então, sai o acesso do paciente. E aí, como é que vai ser feito? Aí você vai lá e bota de novo? Não. Isso não é responsabilidade nossa. Você pode ser enfermeiro, você pode ser técnico, você pode ser o que for. Dentro do setor, você tem que exercer a sua função. Eu sou enfermeiro, eu sou técnico em radiologia e tecnólogo de radiologia. Dentro do meu setor, eu atuo como o meu setor. Ah, mas aí você está se omitindo de atender. Não. Eu não posso fazer algo que alguma pessoa já veio fazer antes de mim. Se eu faço algo que uma pessoa já fez, é como se você estivesse, suponhamos, está aqui o nosso colega Luiz fazendo um raio-x de tórax num paciente que acabou de chegar. Aí ele faz o raio-x de tórax, está ali fazendo o protocolo, aí chega a nossa colega Amélia. Chega a nossa colega Amélia para fazer a troca de plantão, digamos. Aí a Amélia, não, deixa que eu faço. Só que você não vai pegar um exame que está na metade do caminho que Luiz Carlos fez. Tá? Qualquer coisa que der de errado nesse exame, no processo desse exame, a culpa é de quem se intrometeu na frente. No caso, a nossa colega Amélia, digamos, né? Tá? Nossa colega Amélia. Então, dentro do nosso contexto, se eu estou fazendo uma aplicação de contraste no paciente, eu Porque no enfermeira, caso, quem terminou, quem quem concluiu, iniciou, saiu, né? E quem terminou fui eu, caso der errado, eu pago o pato. exatamente, exatamente. Então, não se pode fazer isso. Se eu estou num procedimento, eu tenho que finalizar aquele procedimento. Então, lá na UPA, eu até aconselho aos meus colegas lá a fazerem isso. Gente, começou, finaliza. Até os alunos que estão fazendo estágio lá com a gente aconselha isso. Iniciou, finaliza. Porque se der alguma coisa de errado, quem fez esse exame aqui? Quem foi o cara que fez esse exame? Não, quem fez esse exame foi Luiz Carlos. Sim, aí Luiz Carlos vai dizer, não, mas aí quando eu estava saindo, a Amélia pegou e fez. Então, isso vai dar um ruído tão grande. Se um paciente tem
digamos, na questão de contraste, né? Nós, enfermeiros, nós fazemos sempre isso. Então, a gente nunca passa um plantão para outro sem ter terminado o que tinha de ser feito. Digamos, a não ser que seja medicamento, né? Ó, colega, tu tem um medicamento, o paciente tem um medicamento daqui a 15 minutos. Eu estou saindo agora, tá lá no protocolo. Não esqueça não, pelo amor de Deus. Pronto, aí tudo bem. Mas se eu estou fazendo um procedimento, vou atropelo o outro nesse procedimento, eu posso ter problema para a minha pessoa. Então, contraste é uma coisa muito, mas muito delicada e muito problemática. E aí a gente tem coisas que a gente não é de competência nossa. Soro, sair, colocar no lugar, não. Saiu, tira, vai lá, pega o sorinho lá do paciente lá, pega a agulhazinha do soro, coloca a agulha dentro, do ladozinho do soro. Eu vou até explicar isso para vocês, como é que vocês fazem, tá? Pega a agulha, bota lá no soro, encostadozinho no soro, passa um esparadrapozinho para ele ficar lá, bota de lado, coloca um algodãozinho, né, na veia do paciente para não ficar jorrando de sangue. Coloca lá, pede o paciente segurar um pouquinho, aperte, viu? Fica assim, segurando um pouquinho, apertando. Pronto. Daqui a pouco o senhor solta, beleza, pronto, solta, para a gente ver se está saindo sangue. Aí ele tira, tá, não, pronto, agora vamos fazer o restante do procedimento. Então, tem algumas coisas que é simples a gente fazer. Isso dá para a gente fazer. Agora, o que não dá para a gente fazer é recolocar. Mesmo sendo enfermeiro, eu não posso fazer isso, porque ele está sob a supervisão de um outro enfermeiro que está acompanhando o caso dele desde o início. Então, isso sirva de lição para vocês. Não atropelem os colegas quando vocês estiverem trabalhando. Então, cada um faz um. Olha, eu estou aqui até no período de estágio, tá? Colega Luiz Carlos, agora o próximo posicionamento é seu, viu? Beleza, André. Pronto, vai lá. Chegou, é um raio-x de abdômen. Vamos lá fazer. Luiz Carlos vai lá e faz. Finalizou, Luiz Carlos? Finalizei. Pronto, beleza. Pode liberar o paciente, Luiz Carlos. Luiz Carlos vai lá, libera o paciente. Show de bola. Depois a Amélia vai. E assim sucessivamente. Mas nunca atropelar para não correr o risco de acontecer problemas. E dentro do meio de contraste acontece muitos problemas. Paciente com aversão ao contraste, que pode levar o paciente à morte. Tá? Eu já presenciei paciente morrer fazendo um exame de tomografia com contraste. Eu já presenciei. Então, fez a aplicação do contraste no paciente, o paciente teve uma aversão ao contraste. Ah, mas antes de fazer a aplicação do contraste, não se tem uma anamnese? Tem uma anamnese. Se tem os testes para ver se o paciente é alérgico ou não? Tem os testes alérgicos. Porém, eles não são 100% comprovados. Até porque todo teste alérgico, alguns deles, né? O paciente, quando ele é mas muito alérgico, um pingozinho, certo? É o suficiente para definir se ele é alérgico ou não. Mas o que vai definir literalmente é a dosagem. Então, se o médico passou uma dosagem acima do limite para um paciente, ele pode levar esse paciente a óbito. E foi o que aconteceu. Nessa época eu estava fazendo estágio no Trauma, e aí o médico passou um contraste para o paciente. Esse contraste é colocado numa bomba injetora. Eu vou mostrar para vocês como é feito esse tipo de procedimento. Vou mostrar imagens para vocês. E aí é colocado lá, e quando se coloca lá na bomba injetora, a bomba injetora automaticamente, quando liga a máquina, que ela percebe que o exame está começando a iniciar, automaticamente a máquina manda o comando para a bomba injetora fazer a aplicação. E aí a bomba injetora vai lá, começa a inserir, certo? Esse contraste endovenoso no paciente, e aí a imagem vai sendo feita mostrada no computador na medida em que o paciente entra dentro dessa máquina. Então, entrou dentro da máquina, a máquina vai puxar,
E lá na frente vai se fazer a reconstrução da imagem, e aí a gente vai ter a imagem da estrutura com contraste. Então, todo esse processo nós temos dentro da sala conosco um enfermeiro, nós temos um médico, o técnico de radiologia. São 3 profissionais que ficam dentro da sala nesse período. Não se pode ausentar médico e não se pode ausentar enfermeiro. Então, às vezes, quando chega assim, a gente diz assim, quem é o enfermeiro que vai ficar acompanhando? Ah, sou eu. Pronto, senta aqui, viu? Chega para aqui para o lado da gente, fica aqui. Já está pronto lá o contraste, já colocou lá o contraste. Isso a gente prepara o contraste, dá para ele colocar na bomba injetora, para ele fazer a punção, né, a colocação do escalpo. E aí ele faz a colocação, tudo direitinho, e aí fica só esperando fazer a aplicação. Quando a máquina faz a aplicação automaticamente, aí é tranquilo. Quando é manual, o enfermeiro que está lá dentro da sala, ele tem que estar com a proteção já devido, porque a máquina vai ligar na hora que ele estiver aplicando, a gente começa a botar a máquina para funcionar. Então, é todo um processo, todo esse processo vocês vão ver nessa disciplina bem detalhadozinho, bem direitinho como é feito, passo a passo, a anamnese, o contato com o paciente, como é que vai ser feito. Aí aconteceu exatamente isso, né? O paciente entrou, fez os testes, não deu alergia nenhuma ao contraste, muito pelo contrário, deu até positivo para se fazer o exame com contraste, porém, na hora da aplicação, a dosagem foi acima do limite suportável pelo corpo desse paciente, e aí a gente começou o cara a perceber que o cara estava se tremendo. Eu imaginei, eu e outro técnico que estava lá, né? Nós imaginamos que esse paciente estava com frio, sendo que a forma que ele estava se balançando, eu disse, não, isso não é frio, não. Essa forma aí, isso aí, não, isso é reação ao contraste. E aí a gente falou para o paciente, olha, se sentir alguma coisa, se sentir mal, fale. Só que aí o paciente não falou nada. Então o paciente começou a se tremer. Do nada, houve uma ocorrência no hospital, o médico saiu do nosso lado, junto com a enfermeira. Quem estava lá? Eu e o meu colega que estava comigo lá. Eu estava fazendo estágio e o técnico de radiologia que estava lá, trabalhando no plantão. Então, essa hora foi uma correria, porque eu disse, não, boy, isso aí, eu acho que isso é aversão ao contraste. Isso é não, que o médico está aqui, não vou fazer isso para errar, não. Eu disse, rapaz, esse tipo de reação do paciente não é normal, não. E aí foi uma correria, eu disse, espera aí, eu vou logo atrás do médico. Corri atrás do médico, cadê o médico? Nem encontrei o médico. No corredor, encontrei a enfermeira. Eu disse, colega, o paciente está tendo reação ao contraste. Lá dentro da sala, ele já leva uma maletinha, já com as medicações, para fazer para fazer a aversão, né, que nós chamamos de aversão. Eu acho que a coisa aqui vai fechar em 10 minutos, tá? Eita. 10 minutos fecha, daqui a pouco a gente entra. Então, entra novamente, né? Então, segundo... Eita, saí aqui sem querer. Quando eu chamei o médico, a enfermeira que chegou lá, ela pegou essa medicação que estava lá, correu lá para o paciente, pediu para a gente parar a máquina, nós paramos a máquina, e aí ela foi lá e fez a aversão. Porém, o paciente não retornou. Então, é uma área muito complicada de se trabalhar. Porém, a responsabilidade não é nossa, tá? Fique bem claro. A responsabilidade, nesse caso, de uma morte dentro do setor, é de responsabilidade de quem está acompanhando. Então, se o médico fez a dosagem errada, problema do médico. Nosso trabalho lá
é fazer a imagem, é fazer o exame. Ah, mas você é enfermeiro, você estava na sala. Sim, eu estava na sala como técnico de radiologia. Não me omiti, muito pelo contrário, fui à procura de ajuda. Eu não poderia meter a mão ali nas medicações ali e ir lá fazer uma reversão da situação do paciente sem a autorização médica e sem a autorização do enfermeiro que estava plantando. Se o enfermeiro tivesse dito assim, tu só é enfermeiro, sou, tu sabe fazer reversão? Sei. Pronto, qualquer coisa, me dê uma ajuda, eu passo toda a responsabilidade para você. Aí tudo bem. Mas não me foi passada nenhuma responsabilidade quanto a isso. Então, não é responsabilidade nossa. Ah, um paciente veio a óbito, professor, dentro da sala de aula, estava fazendo ali um exame qualquer, sem ser contraste, um exame qualquer. E o paciente morreu dentro da sala. E aí, eu vou responder por isso? Não. Você não vai responder por isso, porque a nossa obrigação ali é somente fazer a imagem. Se ele chegou lá e morreu, fazer o quê? A semana passada a gente teve uma situação aqui na UPA de Bahia, em que o paciente chegou na cadeira de roda, fez um raio-x de tórax e saiu. Com menos de, acho que uns 2 minutos, eu só escutei a sirenezinha, que lá tem uma sirenezinha que eles ligam para informar todos os médicos que estão de plantão que existe uma ocorrência. E aí, quando ligou, eu disse, poxa, já? Uma hora dessa, ele foi bem cedinho de manhã. Acho que era umas 6h30 da manhã, mais ou menos. E eu tinha acabado de fazer um raio-x desse paciente. Uma pessoa que não, foi aquela correria. E aí, quando foi ver, o paciente realmente tinha vindo a óbito. Aí eu lhe pergunto, aí a responsabilidade foi minha? Não. Meu trabalho é imagem. Agora, se eu tivesse metido a mão naquele paciente, tivesse feito algum protocolo de enfermagem, alguma coisa ali, aí depois eles iam procurar. Quem foi que mexeu nesse paciente? Foi André, foi o técnico de radiologia, que é enfermeiro lá, no setor lá, mas a gente que fez esse procedimento. Pronto. Então, ele também vai responder junto com vocês. Então, por isso... Professor, Pode falar. um eletro de cabeça, ele também ele também pode ter essa parte assim de alergia, alguma coisa? Não, eletro não. Eletro não. Eletro, eles vão colocar uns eletrodos, vão colocar uns equipamentozinhos, não tem nada que possa causar uma morte súbita de um paciente, não, porque ele não é invasivo. Aquilo que a gente fala invasivo é aquilo que é colocado, que é penetrado, né, dentro do paciente. Nesse caso, não. Assim, alguma reação alérgica, alguma coisa, nervo? Nervoso, do sistema nervoso, não. Porque talvez seja do próprio paciente. Então, pronto, é como foi esse paciente. Ele chegou muito com a falta de ar muito grande dentro da sala e a gente foi lá, fez o exame lá e ele saiu. Quando ele saiu, com pouco tempo, ele voltou para a vermelha, que a vermelha fica lá pertinho do raio-x. E aí ele voltou nas carreiras para a vermelha. Quando chegou lá, já estava Mas morto ele tinha já. Covid? Ele estava com Covid. Ele estava com Covid. Porém, ele não tinha feito tratamento, não tinha feito nada. Então, ele teve uma parada cardiorrespiratória devido a um tromboembolismo pulmonar causado pela Covid. Quando a gente viu, a artéria dele estava bem calibrosa, a artéria aorta, que fica aqui na região torácica, bem calibrosa, bem grandona. Ele tinha um desvio de traqueia, que é muito comum para tromboembolismo pulmonar. E aí, quando a gente viu aquela característica ali, a gente disse, não, esse paciente, se ele sobreviver, é um milagre muito grande de Jesus. Poxa, quando pensou que não, foi ele. Aí eu fui procurar saber e realmente tinha sido ele. Nessas questões de eletro, essas coisas, não tem como a gente definir, não tem como a gente dizer que isso é preponderante para que haja uma penalidade de algum profissional ali. Não. A única coisa que pode nos penalizar é se a gente fez algum procedimento errado. Se foi feito procedimento errado, aí sim. Como, por exemplo, acontece muito na radiologia, de você
ter que mexer numa estrutura que está danificada. Então, se o cara... Ô, meu amor, se o cara chega com o cotovelo, por exemplo, quebrado, com o cotovelo com problema, e nós temos 2 posicionamentos para fazer, que é um AP, é o braço esticado, e o outro é o perfil, que é ele em lateral. Então, se eu vou esticar o braço do paciente para fazer esse tipo de exame e causa uma lesão ou uma injúria adicional, que é o que a gente chama de injúria adicional, se esse paciente, se um médico chegar para ele dizer o que foi que o técnico fez lá, não, doutor, o técnico puxou. Ah, então quem terminou de quebrar seu braço foi ele. Se esse cliente, né, paciente, chegar a denunciar o técnico ele é responsabilizado por isso. Então, por isso, minha gente, nunca faça nada sem ser a obrigação de vocês. Nossa obrigação é fazer o exame do paciente. Certo? É fazer o exame bem direitinho, é chegar lá, fazer o exame, fazer os posicionamentos corretamente, tudo direitinho. Agora, mexer numa estrutura que está danificada, a gente tem que adaptar. Por isso que nós temos cursos, nós temos disciplinas que falam de leite e trauma. Não sei se você já viu essa disciplina, mas algumas ementas têm essa disciplina, que são posicionamentos específicos para paciente com o politraumatismo, são adaptações feitas a isso. Essas adaptações entram também o meio de contraste. Os meios de contraste são tudo exames adaptados ao paciente. Às vezes o paciente chega lá todo enjambrado. Ah, mas eu vou fazer com contraste. Beleza, vamos fazer o exame do paciente todo tronchinho, mas a gente tem que fazer. Tá? Então, a gente não pode, de forma nenhuma, deixar de fazer o exame. Porém, eu não posso mexer no paciente, de forma nenhuma. Pessoal, 1 minuto para finalizar aqui. Vai parar aqui e daqui a pouco a gente volta, tá? Mas eu vou continuar o meu raciocínio. Então, dentro desse contexto de leite e trauma, de contraste, então, algumas coisas é competência nossa, outras não são. As que são, a gente executa. As que não são, a gente deixa para quem vai fazer. Então, manipular o paciente, mexer no paciente, a única coisa que a gente mexe é só para alinhar o paciente. Se é para ele ficar retinho, pronto. A gente vai lá, só mexe no paciente, para o paciente ficar retinho. A aplicação de contraste tem que ser rápida, tem que ser uma aplicação rápida. Vocês vão perceber que cada contraste ele tem o seu tempo. O exame tem que ser feito rápido também, porque o contraste é expelido do corpo muito rápido. Então, tem todo um detalhe que a gente vai ver nessa disciplina. Eu acho que vai parar aqui. Eu vou parar a É gravação. melhor fechar e a gente entra de novo. Vou parar aqui, a gente sai e a gente entra de novo, tá bom? Tá. Vamos lá.